Olá, minha querida e meu querido irmão, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos ver a lição de número 14, que se trata de um convite à oração. Separe sua caneta, separe sua Bíblia, separe seu caderno e vamos nos aventurar nessa lição sobre oração. Lembre-se também de orar enquanto você estuda a sua Bíblia, pois, como veremos nessa lição, ela é um dos meios pelo qual Deus fala conosco. Está bem? Mais uma vez, é um prazer estar com você aqui nessa bela manhã, se você estiver vendo esse vídeo quando for lançado. Mas é muito bom estar com você, estudando a palavra do nosso Deus. No alvo dessa lição, vamos ver que o cristão tem várias maneiras de orar, e nem todas as maneiras são as corretas ou são as que a Bíblia nos estimula a ter. Vamos ver que a maneira mais correta de pedir possibilitará maiores e melhores resultados em relação ao que é pedido. Então, vamos dar prosseguimento nessa lição. Que Deus o abençoe. Tenha uma tarde ou manhã de estudo. Pois bem, nessa introdução, nós vamos ver que esse assunto ele é realmente apaixonante. Muitas vezes nosso Senhor Jesus falou sobre a oração, e não só Jesus, mas esse assunto foi alvo também do apóstolo Paulo, de Tiago e de muitos outros grandes adoradores do nosso Senhor. Ele também foi alvo de muitas histórias, como por exemplo o resgate de Pedro na prisão. Ele foi alvo também nas cartas do apóstolo João. Nós vemos que em Apocalipse a oração ela é comparado ao incenso, a um artefato, um aroma que vai ficar na presença de Deus, como se estivesse deixando o lugar mais cheiroso, mais perfumado, mais aprazível ao nosso Senhor. Vamos ver também, analisar partes nas escrituras que falam de cenas chocantes, como a possibilidade de parar o sol, de acalmar a tempestade, de ressuscitar mortos, levar pecadores ao Senhor, o que às vezes a gente não vê muito como um milagre, mas se nós olharmos para as escrituras e também para a realidade, nós veremos que o coração humano é bem duro e com dificuldade ele se rende ao Senhor. E nós vemos que por meio do toque do Espírito Santo no coração de cada um, essa pessoa é capaz de se converter. Então, por assim dizer, uma conversão também é um milagre e algo que, no caso, necessitaria de oração. A oração é capaz de reconciliar irmãos, a oração é capaz de fazer muitas coisas, de fazer mulheres estéreis a conceber filhos, a pessoas que estão passando por dificuldades ultrapassarem momentos difíceis, e inclusive animar e fazer a fé ficar mais robusta, mais forte, mais preparada para atravessar pelo vale da sombra da morte. Então, vamos nessa aventura? E como em toda aventura, nós temos avisos que devem ser dados a nós brevemente. E o primeiro que a revista tem nos dado é que aceitemos com atenção, calma e coragem o misterioso convite de Jesus
pesando as seguintes possibilidades quando a oração funciona e quando não funciona. Às vezes, nós pensamos que podemos controlar o Senhor, controlar o nosso Deus por meio das nossas palavras, das nossas atitudes, talvez até por meio de juramentos, por meio de votos, mas a verdade é que nós somos a criatura e Ele o Criador, e está sobre Ele todas as possibilidades de se efetuar um milagre ou não, um evento ou não. Então, o cristão ele tem que estar mais preparado a aceitar com calma e coragem a decisão final de Deus do que a saber como convencer a Deus. Certo? Avisados disso, vamos para a primeira situação que a revista nos expõe. Primeira é quando aparentemente a oração não funciona, exceções que comprovam a regra. Vamos ver o versículo que se encontra em Tiago, no Tiago capítulo 4, versículo 2 ao 4, que é quando o filho pede mal, pedra, cobra ou escorpião. Explicando, havendo uma sensação, na verdade uma intenção da pessoa que está orando de tirar de Deus, como se fosse num banco, né? Tirar de Deus as bênçãos. Vamos pensar num cara que quer unicamente um carro e aí pede a Deus um carro em oração, em oração, em oração, e aí o carro não vem. Vamos supor que esse cidadão não estivesse preparado a receber um carro, fosse um menino de 16, 14, 15 anos. E aí Deus não dá um carro a essa pessoa. Um caso seria uma imprudência que uma pessoa tão jovem pudesse andar de carro por aí. Então, o caso de a oração não ser respondida é uma resposta de amor, é uma resposta de compaixão e até mesmo de sabedoria. Então, o que Tiago está nos alertando num desses casos onde se pede mal, é que está se pedindo o mal, está se pedindo algo que irá destruir ou machucar ou que vai prejudicar a pessoa que está orando. Então, a primeira coisa que devemos ter em mente é que até mesmo em Deus não responder, há uma resposta de cuidado, amor e carinho para aqueles que estão orando quando eles pedem mal. Aqui já vimos esse exemplo, que no caso poderia ocorrer muito bem com um pai não celestial, um pai terreno. Se você é pai, ou mãe talvez, por que não? Se você tem um carro e um filho, ou uma filha, pede a autorização de andar com ele, dá um rolezinho, de dar uma volta com ele, só o quarteirão, só andar reto na rua, só estacionar na garagem. Aliás, estacionar na garagem talvez não seja tão simples. Só fazer uma baliza ali, só apesar de poder ser menos perigoso, a ideia não é muito sábia, a ideia não é muito interessante. E o fato do pai, da mãe, do responsável dizer não a este filho que pediu autorização de andar com o carro e sendo ele muito novo, talvez seja uma atitude de prudência, de amor, de afeto. Ou pode ser também de egoísmo, o pai não quer que ninguém toque no carro, pode ser também, mas pensando no caso em que é uma atitude de carinho e que com certeza é a atitude que o Senhor teria e terá conosco sempre que pedimos mal, ou melhor, esperamos que Ele sempre tenha essa atitude, porque como vimos, há exceções e essas exceções podem ser
feitas justamente por causa do pedido mal. Às vezes Deus pode dar aquele pedido que foi feito e que ele é imprudente, mas ele dá de uma forma que a pessoa possa compreender, entender que aquele pedido é ruim, vai fazer mal, vai destruí-la e vai causar mais danos do que causar bênção. Então, uma das formas que o cristão precisa estar atento para interpretar como Deus responde à sua oração é o não educativo ou talvez o sim que serve para que você também aprenda. Uma das coisas que pode te intrigar também quando você vê o Novo Testamento é que repetidamente Jesus ele fala sobre ter fé na hora de oração, na hora da oração, ter convicção daquilo, mas não só convicção no sentido de certeza, mas convicção no sentido de dependência. Ter certeza de que é, é pura e exclusivamente por meio de Deus que aquilo deve ocorrer. Vamos ver, por exemplo, Jesus usando a palavra Abba. Tanto Jesus quanto Paulo, eles usam a palavra Abba, né? Pai nosso que estás no céu. Pai nosso é Abba. Que muitas vezes os evangelhos eles falam para a gente tratar o Senhor. Então, o que seria o Abba? Seria uma forma infantil, no caso de um bebê balbuciando a palavra pai. Ele está tentando dizer pai. Um bebê dizendo pai, né? Abá, 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 abá. Você consegue imaginar um bebê passando por essa situação de ainda não saber falar muito bem, não controla bem todos os músculos da boca, mas já sabe fazer ba, né? Vai ba, ba, ba. Então, sai o aba, né? Então, é aquela ideia de não ser autônomo, não ser autônomo, não ser sozinho e se necessitar da graça de Deus e também de Deus para que tudo ocorra, certo? Então, a estratégia de uma criança, e no caso, a estratégia, não pense que é tipo, faça esse método e dará certo, mas eu diria que é mais um estilo de vida, uma convicção real que você depende de Deus. Por meio dela, você irá ter um relacionamento mais saudável, um relacionamento mais profundo com o Senhor. Esse é o relacionamento que nós podemos ver em Mateus 18, de 1 a 5, em Mateus 18, de 21 a 16. A revista também divide a oração em vários níveis, certo? O primeiro nível que nós estamos estudando aqui seria o pedir, né? O filho pede, eu e você estamos de joelhos no chão e pedimos. E esse é o primeiro estágio da oração. Pede e às vezes vem, e às vezes vem. O segundo nível de oração é quando se pede e já se sabe o que deve ocorrer, mas você precisa perseverar para que aquilo seja alcançado. Por exemplo, se você pede para que um vício seja vencido, não é apenas pedindo que se vem a cura, mas também é pela luta diária de perseverança que o vício será vencido. Nós podemos ver que o texto base aqui na revista utilizado é Daniel 10, do 12 ao 14. E nesse momento é muito importante ter a convicção de que foi uma resposta divina. Foi uma resposta divina porque, lembre-se, em toda oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, ele disse numa das primeiras frases: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então, se não for a vontade dele, às vezes a perseverança
vai se transformar em obstinação, vai se transformar em teimosia, vai se transformar em algo maléfico. Então, para que não se incline à desobediência, a perseverança não pode ser a única coisa que está ali, mas também tem que haver oração para que se entenda a intenção do Senhor e, claro, o estudo da Sua palavra revelada a nós. Por meio dela, nós podemos saber muitas das coisas que Deus quer para as nossas vidas. Muitas, muitas. Saber o necessário para o que Ele quer para as nossas vidas. Na Bíblia há o suficiente. Então, havendo dúvida, estude a palavra e persevere. Esse é o segundo estágio, um segundo nível de bênção que se deve ter. É aquele que você pede, mas também necessita de perseverança. O terceiro filho, perdão. O terceiro nível é aquele que deve haver um pé na porta, aquele que deve ter uma afronta. Como assim? Às vezes tem que haver uma luta, às vezes tem que haver uma quebra, às vezes só resistir não é suficiente. Vamos supor que você está orando para que o para que mercenários, olha só, coração cristão aí, mercenários no Piauí, você conhece, você tem um membro na família mercenário do Piauí, né? Fora da lei. E você quer converter aquela pessoa, quer tirar aquela pessoa daquela vida, mas você também quer tirar todo mundo que está nesse grupo dessa vida. Você terá que pedir, terá que perseverar em seus planos, caso seja a vontade de Deus e ela se confirme por meio da oração. Mas saiba, evangelizar é uma causa que é de todo cristão, todos deveríamos estar atentos a isso. Você também terá que lutar, você também terá que correr atrás, você também terá que ver que a porta está fechada. Não é algo simples, não é só ir lá e falar, é todo um processo, é toda uma situação, é algo mais complexo, vai exigir atitude. Esse é o terceiro nível de experiência que acontece por meio da oração. Nós podemos ver isso lá em Gênesis pela trajetória de José, que mesmo estando na prisão e mesmo ele sabendo que o copeiro ele esqueceu de José, lembrando José, ele conseguiu fazer um copeiro se acalmar na prisão, os dois presos, porque interpretando um sonho desse copeiro, eles descobriram que o copeiro iria retornar para o palácio do faraó, do rei. Então, o José pediu para que o copeiro lembrasse dele e pedisse ao faraó que o libertasse, porque José, ele era um homem inocente, aprisionado. O copeiro esqueceu. A oração, com certeza, foi feita por José. Com certeza ele pediu para que fosse retirado da prisão. Com certeza, José sabia que a causa foi respondida, porque a oportunidade chegou. O copeiro poderia muito bem pedir para que ele fosse retirado da prisão. Essa era a resposta da oração do Senhor, do José ao Senhor. Mas o que aconteceu foi que essa resposta ficou incompleta. Incompleta, entre aspas, né? Porque nós sabemos que a soberania de Deus está em todas as histórias, todos os lugares. E José, perdão, teve que lutar, teve que batalhar para que batalhar perseverando, né, na esperança de sair da prisão. E quando teve a oportunidade de falar com o faraó, foi porque o copeiro lembrou depois. E aí ele teve que ir na presença do faraó, interpretar o sonho do faraó. Então houve uma atitude, uma ação do José.
Isso nós podemos ver no final do livro de Gênesis. Nós também temos os tipos de bênçãos. Nós temos tipo de bênção 1, tipo de bênção 2. Gente, só lembrando que essas divisões não são bíblicas, tá? Né? Paulo não começa assim, carta aos Coríntios, peçam as bênçãos do tipo 1, peçam as bênçãos do tipo 2. Não. É uma divisão da revista para que fique mais didático, mais compreensível, melhor para o nosso entendimento, certo? Mas não é bíblico, não está na Bíblia isso tudo, tá bom? É só para facilitar. Os tipos de bênção 1, que a revista resolveu dividir, são perdão, cura, socorro, sustento, que seriam o que nós pediríamos, perdão, cura, socorro, sustento, e o que nós buscaríamos? Santificação, crescimento espiritual, seriam coisas que nós teríamos que buscar. E aí, para poder fechar o pacote, libertação, conversões, justiça, tudo isso, uma luta mais engajada do crente é necessária. E aí, para agilizar a situação, vamos para o nosso terceiro ponto. As bênçãos do tipo 2 são bênçãos terrenas, né? Aí seriam coisas mais concretas do que redenção, perdão, conversões. É o seguinte, às vezes, a moral da história com essa divisão de dois tipos de bênção, é que existem realmente bênçãos que são espirituais, bênçãos que são materiais, concretas, né? Mas nós temos que lembrar que não podemos unicamente pender para um lado, pedir só coisas concretas ou só coisas espirituais, porque mesmo quem quer algo espiritual precisa de pão, precisa de alimento, precisa de afeto, de carinho. E quem quer coisas materiais, tipo um carro, por exemplo, o que é super válido pedir ao Senhor, não pode ficar só nesse lado. Ele também tem que estar cuidando do seu coração, da sua santificação. Certo? Então, nessa divisão, tenha em mente isso, que você tente equilibrar, sempre pensando em como você pode melhorar a terra, trazendo o reino de Deus aqui. Então, pode ser por coisas materiais, pode ser por coisas espirituais. E como melhorar o seu interior, sempre por meio da oração, por meio da busca, por meio da luta. Certo? Vamos para o nosso próximo ponto, o ponto de número 3. Bem, há um terceiro tipo de não resposta. Nós estamos nessa caminhada, nessa trilha de não respostas, de respostas que não vieram. E aí, nessa categoria de respostas que não vieram, tem a resposta que veio e a gente não viu. A resposta que veio e a gente não viu, essa é sim muito frustrante. Eu imagino que seja um pouco frustrante para Deus. Eu imagino a cegueira do ser humano. Mas vamos bem. Essa aí requer a nossa capacidade de interpretar a vida, de interpretar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, certo? Uma comparação que a revista usa é uma história que é apenas uma historinha, certo? Que havia um náufrago numa ilha e tinha uma cabana que ele conseguiu construir com muita dificuldade e só tinha ele. Ele acabou de naufragar, sobrou pouca coisa, ele construiu aquilo lá e orou pedindo ajuda ao Senhor. Quando ele foi pegar lenha, né? Tava um dia chuvoso, então ele queria pegar lenha para botar dentro da casinha dele, para poder fazer um fogo, aquecer. Ele viu que a casa já estava em chamas, já estava tudo quase ao chão.
E olha que estava um dia chuvoso. Por quê? Porque caiu um raio em cima daquela casa. E a pessoa ficou frustradíssima, ficou irritadíssima com Deus, ficou desamparada e ela duvidou. No dia seguinte, chegou. No dia seguinte, não. Um tempo depois, chegou um helicóptero e a chuva já tinha terminado. E aí o cara perguntou: Nossa, como é que vocês me encontraram? Como é que vocês conseguiram achar minha localização? Nós vimos, respondeu o cara do helicóptero, o seu sinal de fumaça. Seu sinal de fumaça foi essencial para entender que tinha alguém aqui. Então, essa história, que né, é uma historinha, ela pode ser usada para a gente entender que até por meio das desgraças nós podemos compreender que Deus está trabalhando, certo? Até por meio das coisas ruins, Deus está trabalhando. E nós, muitas vezes cegos, olha aqui eu míope, quase cego, às vezes não conseguimos ver, certo? Aqui nós temos os versículos de Romanos 8 e de 2 Coríntios 4, de 7 a 18. Aqui nós temos dois textos falando sobre esse assunto. Outra coisa que me lembra esse assunto é o fato do naufrágio de Paulo, certo? O naufrágio de Paulo. Vamos parar para pensar. O barco está em ruínas. Os marinheiros estão todos ao mar. Mas ninguém morreu. Todos estão na ilha. Todos têm fogo. Todos foram acolhidos pelos nativos. Então nós podemos ver que mesmo por meio das desgraças, Deus está trabalhando. Amém? Vamos agora para os episódios, os momentos em que Deus responde. Antes de prosseguir, um avisozinho, né? Que, vamos ler aqui agora, é comum é comum a gente se sentir desencorajados e até desesperados quando as coisas vão mal, mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Lembre-se, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina. Lembre-se que o que levou Paulo a um encontro com nosso Senhor Jesus foi uma queda e ele ficou cego. Lembre-se que o encontro dos discípulos de Jesus com ele foram motivos de perseguição. Lembre-se de muitos dos nossos heróis da fé, como por exemplo Agostinho, que era um homem extraordinário, passou por várias escolas filosóficas, rodou o mundo de seu tempo e só depois de muito cansaço e enfado de procura, ele achou descanso em Deus. Então lembre-se que um abrigo em chamas pode ser um sinal de fumaça do futuro. Lembremos de interpretar as situações. Bem, em Mateus, do capítulo 6, do 5 ao número 8, nós podemos ver uma das visões que Jesus tem da oração e que ela é bem diferente da de um grupo que ele critica bastante, a dos fariseus, que a oração era para que os outros vejam como você tem uma grande espiritualidade. E quantas vezes nós não agimos dessa forma, nós crentes, né? Orando de uma forma que
a espiritualidade seja uma forma de entretenimento. Olha como eu oro bem, olha como é que eu tenho um bom relacionamento com Deus. Mas a ideia que Jesus sempre passa é que isso é hipócrita, isso é inútil. E a ideia da oração é o seu relacionamento com Deus, no sincero, no quarto fechado. Não quer dizer que a oração não possa ser feita em comunidade, não possa ser vista por outras pessoas, mas há um perigo quando você torna a oração algo público. Há um perigo e que deve ser toda vez lembrado que você não está orando para que as pessoas vejam, você está orando para Deus. Claro, quando você ora em comunidade, o que é muito recomendado pelo apóstolo Paulo, é que você está buscando uma comunhão entre os irmãos, pedindo simultaneamente a mesma coisa. Com licença? Vamos lá que a primavera veio com tudo que tem direito. A oração, ela mostra mais o que está dentro do nosso coração do que nós imaginamos. Seja mostrando nossa hipocrisia, seja mostrando nossa falta de relacionamento com Deus, ou seja mostrando nosso bom relacionamento com Deus. Sozinho, no seu quarto, observe como você está orando. Eu não estou falando de beleza, não estou falando de uma oração bonita, intensa. Não, estou falando se a sua oração é sincera ou se você consegue manter um contato com Deus. Porque isso é um ótimo termômetro para ver qual é o seu relacionamento que você tem com Deus e como e onde você pode melhorar. E eu imagino que seja por isso que Jesus nos convida à oração. Não somente para receber, mas também para entender como está o nosso interior. Para entender como está nosso relacionamento com Deus. Para entender como nós vemos o mundo. Nós vemos, por meio disso tudo, que a oração ela é mais do que palavras, mas ela mostra o que nós entendemos de nós mesmos, o que nós entendemos que nós precisamos, o que nós entendemos de Deus. A forma como nós oramos mostra quão nós achamos Deus capaz de fazer as coisas. Talvez a ideia de você não orar por certas coisas, como por exemplo um vício específico, orar por um irmão, orar por um membro da família que ainda não se converteu, um amigo, um vizinho. Às vezes você não ora isso por causa da sua crença de que Deus não seria capaz de fazê-lo, ou talvez você não queira que Deus faça essa mudança, mesmo que seja uma mudança boa. Então a oração, ela vai muito além do que pedidos. E é justamente por isso que Jesus, que é o nossa maior referência de todas as áreas, a gente pode entender mais a mim, mais ao outro, mais a si, mais a Deus. Certo? E nós temos o caso de quando a oração funciona. E aqui está a regra. A tão esperada regra de toda essa lição para que você tenha uma oração respondida. Então vá lá, prepare-se na cadeira, ajeite-se, que lá vem pedrada. A regra é a seguinte: não tem regra. A regra é que Deus, ele é soberano e ele vai fazer tudo conforme a sua vontade, que é boa e agradável. Imagina se tivesse uma fórmula para se conquistar as bênçãos de Deus. Imagina, será que nós conseguiríamos ser sinceros no nosso andar com Ele? Será que nós seríamos sinceros? Eu creio que não. Mas não quer dizer que não ocorra a sua resposta. Às vezes, a resposta vem de quando você é incrédulo
Observe, por exemplo, lá em Atos 12, de 1 a 9, quando Pedro foi liberto, a igreja estava orando por Pedro. Pedro aparece e ninguém acredita. Ninguém acredita. Deus pode responder justamente quando você não espera. Deus pode responder justamente. Nem Pedro esperava isso. Será que Pedro, ele estava lá sentado assim, não, estou vendo qual vai ser a hora que o anjo, pô, esse anjo tá demorando, esse anjo. Horas que eu acho que é horário de verão, porque geralmente não demora tanto assim. Você acha que Pedro estava assim na prisão? Não estava. Foi algo inesperado, porque a soberania de Deus está sobre todas as coisas que acontecem. E que tal sobre aquele momento em que os amalequitas e os israelitas estavam brigando no deserto, estavam batalhando e Moisés tinha que erguer os braços para que o povo de Israel vencesse essa batalha que é talvez praticamente perdida, porque os amalequitas eram um grupo de guerra, um grupo saqueador, e os israelitas eram ex-escravos saindo do Egito. Que cultura de guerra Israel tinha naquele momento? Será que era esperado vencer? Creio que não. Coisas extraordinárias podem acontecer. E quando acontecem, geralmente a gente não acredita. Geralmente a gente nem entende que aconteceu. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela não tinha fruto. Às vezes nós estamos sendo como uma figueira sem fruto. Pedindo, pedindo, só sugando, 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 como um parasita. E o que nós estamos fazendo é apenas sugar o reino de Deus, parasitar o reino de Deus. E é para essa figueira sem fruto que Jesus chegou e falou: você nunca mais dará fruto. Você vai secar, você vai ser arrancado pela raiz. Será que nós queremos esse futuro? Esse futuro de um parasita que só está ali sugando os nutrientes? Será que esse é o nosso papel como cristãos? Lembre-se, a oração funciona, mas ela depende da soberania de Deus. Não importa tudo que você faça, ela depende da soberania de Deus. Tudo que você faz é importante. É importante porque Deus está mais preocupado com coisas além do seu pedido. Ele está preocupado em cuidar de você. E às vezes de forma que você e eu não compreendemos. Pois bem, nós chegamos à nossa conclusão. E ela se encontra em Mateus 6. Jesus, nesse texto, incentiva a oração secreta. Ela incentiva a fala com Deus no quarto, trancado, não como os fariseus, às praças, mostrando que texto bonito ele é capaz de falar de olhos fechados. Nossa, como você se sente bem, como o coração esquenta quando essa pessoa ora. Jesus está falando de você orar no quarto, está falando de você estar no sozinho. A oração modelo de Jesus, fala sobre perdão mútuo, vinculado ao perdão divino. Ou seja, para que Deus perdoe, deve haver um perdão entre os seus irmãos. Perdão. A lição da oração é para ser aprendida pela família de Deus. E ela, provavelmente, na verdade, com certeza, ela é muito mais profunda do que uma lição de ABD. E ela se encontra numa vida diária de oração. E que você, a cada dia, vai compreender a glória e a magnificência do nosso Senhor Jesus. Ao final de tudo, meu caro irmão, minha cara irmã, nós temos um hino do HCC, belíssimo, que fala, nos ensina sobre oração.
e ele é cantado em muitas igrejas e tem algumas coisas que podem nos ajudar a assimilar dessa lição da revista. Vamos olhando a letra? A orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia tua vida viver. Às vezes precisamos esquecer o mundo. E a esquecer o mundo nós podemos interpretar como o excesso de pensamento material e parar de pensar no coração, parar de pensar no próximo. Talvez esquecer o mundo agitado seja o fato de estar vendo sofrimento e é necessário que se pense e se conforte. É necessário que se lembre que Deus está no controle de todas as coisas e que cada dia a tua vida viver é uma briga diária, é é um exercício diário, como um banho, é algo que deve ser feito constantemente, porque não é algo que está fora da nossa responsabilidade. Mas também não é só nossa responsabilidade, nós precisamos ter dependência. E é por isso que nós pedimos nossa vida vem, pois, transformar. Porque temos noção de que a transformação vem por meio de Deus, que o coração humano por si só é incapaz de ser transformado e que o Espírito Santo precisa tocar aquele coração. E o Espírito Santo tocando esse coração, ele é refrigerado. Ele é refrigerado porque ele percebe que esse mundo é transitório e que a eternidade é muito mais importante e trará muito mais alento do que qualquer coisa que houver aqui na Terra. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. O humano é fraco, nós somos pecadores, apesar de tudo isso. E precisamos nos agregar para que essa ideia esteja firme em nossas mentes, lembrando que o Senhor pode nos transformar e tem delícias, tem maravilhas para nós na eternidade. Não só na eternidade, se a vontade dele permitir, se a vontade dele permitir, nós teremos o prazer de cada dia dele viver. Fiquemos com o hino. Lembre-se de sempre que uma música é tocada, parar, refletir sobre ela, se ela faz sentido, se ela mostra a mensagem de Deus ou se ela é apenas algo bonito, às vezes ela é só algo bonito, né? Não tem muito a acrescentar. Esse hino tem muito a nos acrescentar. Eu desafio você, ou melhor, eu peço, né? Eu peço a você que olhe mais essa letra do HCC ao orarmos, olhe as outras estrofes, veja aquilo que é bíblico, retire as lições que forem necessárias, tente aplicar o que você aprendeu em outras músicas, além dessa, sobre oração, e lembre-se, ore, ore. Ele é uma das vezes que perguntaram para Jonathan Edwards, né, um grande pregador dos Estados Unidos, responsável pela conversão de muitas pessoas no século XVIII. Perguntaram para ele até quando se deve orar, por quanto tempo tem que se orar, e ele orava muito. Ele respondia: ore até que você tenha orado. Ore até que você tenha orado. Ore, não há limites. Ore, 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 até você se dar por satisfeito e de tanto orar, perceber que o Espírito Santo já te consola, já te motiva para continuar e também te auxilia a fazer aquilo que é necessário para cada dia tua viver. Outra coisa que Charles Spurgeon, grande pregador da Inglaterra do século XIX, batista, dizia:
Quando alguém perguntava como é que você conseguiu tanto sucesso, como você consegue alcançar tantas pessoas, e ele respondia: meu povo ora por mim, meu povo ora por mim. Ore, ore, e grandes coisas poderão acontecer. Talvez você não as veja, talvez as veja. Ore também pedindo para que você possa interpretá-las. Deus te abençoe. Para você que está vendo de manhã, tenha um bom almoço em família, uma boa tarde, uma boa celebração do culto de domingo. A você que não está vendo no domingo, um grande abraço. Deus os abençoe. Amém?